Olá, nosso assunto de hoje é fracasso dos planos nacionais de desenvolvimento para a América Latina. Como todos sabem, a América Latina passou a realizar planejamento de maneira institucionalizada a partir da década de 40, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil lutou na guerra através da Força Expedicionária Brasileira e houve uma percepção de que o Brasil era um país subdesenvolvido, ou seja, ele é um país bastante agrícola e precisava se industrializar para se equiparar aos países da Europa e Estados Unidos. Então, é formado um organismo chamado Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, né, cujos fundadores são Celso Furtado, Raul Prebisch, e depois participaram da CEPAL Fernando Henrique Cardoso e outros economistas também importantes. Bom, o que acontece é que a CEPAL vai estabelecer os parâmetros econômicos para o planejamento da América Latina e basicamente funda o modelo de governo nacional desenvolvimentista, em que o governo se articula com a iniciativa privada, mas cabe a ele o protagonismo do desenvolvimento da economia. A iniciativa privada é uma espécie de parceiro, mas o protagonismo é do Estado, o Estado como protagonista. Então, esse modelo foi implementado de 40 até os anos 90 e foram implementados diversos planos no Brasil e na América Latina, como o PED, Plano de Desenvolvimento Econômico, o PND1, Plano Nacional de Desenvolvimento 1, PND2, o Plano SALT, que era focado em saúde, alimentação, transporte e energia. Então, desses diversos planos que foram implementados, eles tinham como parâmetro o modelo tradicional, que era baseado em diagnósticos, análises de especialistas, o objeto do plano é passivo, os agentes envolvidos não eram consultados. Então, isso acabou levando, esse modelo de planejamento era tradicional e acabou levando ao fracasso. E o Jorge Neiva Lavalle, numa coletânea organizada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao governo do Brasil, Lavalle destaca no seu texto, intitulado As Instituições de Planejamento para a América Latina, ele destaca 4 fatores que provocaram o fracasso desses planos. Primeiro fator, a aleatoriedade nas correntes de financiamento, ou seja, o plano contava com recursos que acabava não vindo, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. A autonomia dos ministérios, o que quer dizer que os ministérios na América Latina tinham uma certa dose de autonomia, o que dificultava para o Ministério do Planejamento ou da Economia fazer qualquer tipo de articulação geral para a implementação do plano. Terceiro fator, os planos eram realizados no longo prazo, o que ocasionava que muitas vezes terminava o governo, começava o outro não continuava, e os agentes envolvidos reagiram ao plano. Quando o plano era implementado, os diversos agentes envolvidos reagiam contra o plano, como por exemplo, no Brasil se fez os primeiros planos de desenvolvimento para a América Latina, eles tinham que proteger a chamada indústria nacional nascente, que não podiam ser objeto de concorrência. Um desses defensores desse protecionismo foi alguns empresários da época, né, como Roberto Simonsen, por exemplo, que defendia. Roberto Simonsen tinha uma empresa em Santos, era deputado e também empresário, e também historiador de economia, tinha uma empresa em Santos que construía quartéis para o Exército Brasileiro, uma grande construtora que construía quartéis pelo Brasil todo, ele detinha uma grande parte dos contratos. E o Simonsen era contra que fosse aberta a economia para essas empresas que pudessem competir com as empresas dele ou com outras empresas, como por exemplo o setor têxtil. Então era uma espécie de capitalismo que iria entrar, mas controlado pelo Estado. Bom, então são esses aí as 4 razões para o fracasso dos planos nacionais na América Latina: aleatoriedade nas correntes de financiamento,
Os agentes envolvidos reagiram ao plano, planejamento de longo prazo e autonomia dos ministérios. Essas são as 4 razões arroladas pelo Jorge Neiva Lavalle para explicar o fracasso desses planos. A questão é que, da década de 90 até o ano 2007, 2008, houve aí um hiato de tempo em que não se planejou de maneira nacional, os planos sumiram do noticiário, né, e houve um desinteresse total exatamente pelo fracasso observado anteriormente. Então a questão que interessa saber é, a partir de 2007, 2008 com o PAC, também com outros planos que vão ressurgir na América Latina, esses planos vão ressurgir com os mesmos vícios do passado ou esses planos vão ressurgir de uma maneira diferente, incorporando finalmente as noções de planejamento estratégico situacional defendida por Carlos Matos e por Itiro Lida. Essa é uma questão importante que nós vamos deixar para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado do assunto e até a próxima.